Somente resistem os frutos fortes. Hoje o velho vagão não está sozinho. Olhem só a composição que está parada aqui na cidade desde ontem. É coisa rara isso, cara. O trem também muitas vezes está aí como simbologia da morte, algo que passa e nos leva daqui. Mas eu não me acho diferente dos outros animais. Eu acredito seriamente que a morte é tal como esse vagão aqui, um trem parado. Você sabe que esse tema da morte é uma coisa que qualquer um de vocês aí pode falar, gente. Vamos falar sobre a morte. No tema da morte todos nós sabemos iguais. Apenas que morremos tal qual os outros animais. Quando eu morrer eu não precisarei que ninguém mais faça nada por mim. Também não quero essa coisa de exéquias, velhinhas, cruzinhas. Quando eu morrer, só quem pode mesmo fazer algo por mim são os vermes. Eu também queria que depois da morte a gente vivesse e tal. Mas não é, cara. Ela é muito poderosa. Lá está ela. Essa sim é forte. Eu nasci e ela já estava aqui. E eu vou morrer e ela vai ficar aqui. Soberana. Fumaça já foi um meio de comunicação, cara. Nós nos comunicamos muito mais que os outros animais. Mas depois que morremos, somos iguais a eles. Nenhum animal jamais conseguiu comunicar nada depois que morreu. Não é algo a se desconfiar? Nós os ateus ficamos aí enchendo o saco da gente inocente, porque elas creem que vão pro céu. Mas eles é que são felizes, cara. Eles acreditam que estão seguindo esse caminho reto aí. Nós somos aqueles que desviaram. E nós desviamos e não voltamos mais atrás. Mas o nosso único consolo é que passamos por esse mundo e fomos fundo conhecer a verdade. Ih, cara, e lá vem o trem. Vem vindo ali. Tá aí o trem. Passando. E lá se foi o trem. Ficou um vazio. Também, cara, quem mandou a gente pensar, né? Se a gente não pensasse, a gente ia morrer aí feliz. Agora estamos aí ferrados. Mas eu ainda prefiro essa eterna ignorância aí, de andar aí aos trancos e barrancos, do que viver aí com uma coisa aí toda explicadinha, toda já certa aí. Tudo já revelado aí pra gente. Eu gosto mesmo é da eterna desconfiança de tudo. Desconfiar sempre. Morte e religião sempre estiveram fortemente unidas, cara. Você vê que até o século XIX aí, o costume era enterrar as pessoas nos conventos, nas igrejas. Mas aí isso foi causando certos incômodos. Primeiro diz que já era um incômodo porque não se tinha um dia certo para enterrar. As pessoas ficavam lá com os mortos em casa e enterravam depois de 3 ou 4 dias. Os corpos vazavam. Diz que nem se usava caixão. Eles só envolviam o morto lá na mortalha lá e jogava lá como se dissesse assim: pronto, aqui você tá tranquilo. E aí depois que elas eram enterradas nas igrejas, elas iam fedendo. E aí continuava a feder lá. E aí eu fico imaginando como é que as pessoas conseguiam ficar orando nas igrejas. Como é que elas se confessavam. Aquela carniça, aquela fedentina danada. Depois isso geravam doenças, mas os religiosos ganhavam dinheiro com isso. Mas o problema principal é que as pessoas custavam se demover da ideia de serem enterradas nas igrejas, nos conventos. E aí você sabe por quê, né? Porque as pessoas queriam se sentir seguras até depois de morrer.
Elas queriam se livrar daquela coisa assim, de depois de morrer, haver disputa da alma delas. Por exemplo, aquela coisa de chegar lá um representante divino e ficar lá. Não, eu acho que ele é mais nosso, viu? Ele pendeu mais pro lado do bem, ele fez até algumas coisas boas aí. E aí chegaria um representante lá do inferno de todo jeito, queria levar a alma, falando assim, que nada, ele não foi flor que se cheire não. Ele é coisa nossa, muito nossa. Porque as pessoas pensam em depois da morte. Talvez elas pensam assim, eu realmente não fui de todo do bem. Houve aquela vez lá que eu atirei naquele gato só pra testar a arma, só pra ver o tombo do bicho. Houve várias vezes que no bar eu neguei de pagar uma pinga para alguém. Era uma necessidade dele naquele momento, mas eu neguei. Muitas vezes eu passei por cima de pessoas somente para garantir a posse de algo, sendo que eu já não necessitava de tanto, eu já tinha o suficiente. Tantas vezes que eu pulei a cerca, meu Deus, com a mulher de um dos meus melhores amigos, e ele nunca ficou sabendo. Eu acho que não. Apenas porque não consegui refrear meus instintos carnais. Mas também, pô, ela era uma coisa tão irresistível, tão cobiçável. Eu realmente fui fraco, viu? Naturalmente fraco. As pessoas pensam essas coisas assim, pensam no lugar que será dado lá a elas no reino dos céus. E então por isso elas imaginavam assim, ora, se eu for enterrado lá na igreja, aí eu quero ver qual que é o capeta que vai entrar lá para tirar minha alma de lá. Lá eu já estou garantido no céu. No entanto, ainda hoje o problema dos sepultamentos ainda persiste, cara. As pessoas ainda resistem às cremações, resistem ainda em doar os órgãos. E eu vejo os cemitérios como verdadeiros lixões. Praticamente são lixões disfarçados. Se você for pensar, tanta matéria orgânica que poderia ser bem melhor aproveitada, não? Eu não poderia fazer esse post sem antes tirar meu rabo do PC e vir cá para o cemitério. Mas eu sou um cara suspeito para falar de cemitério. Por exemplo, quando eu morava em São Paulo, um dos meus passeios preferidos era o cemitério da Consolação. Não saía de lá perambulando lá por aquelas alamedas. Cemitério do Chora Menino também já perambulei. Uma vez no sul, ali Rota das Missões, por ali Santa Rosa. Fiquei uns 2 dias em Santa Rosa e só depois que eu saí de lá que eu me lembrei que era a terra da Xuxa. Mas quando eu cheguei na cidade seguinte, São Borja, aí eu já fui logo perguntando, onde é o cemitério aqui? Aí eu fui lá conhecer lá, túmulo de Getúlio Vargas, o túmulo do Jango. Outro exemplo seria assim, eu nunca fui ao Rio de Janeiro, mas se me fosse dado conhecer o Rio e me perguntasse assim, que local você queria conhecer do Rio primeiro? Com certeza eu iria responder assim, onde é o cemitério São João Batista? Perambulando pelo cemitério da Consolação, inesperadamente eu tropecei num túmulo assim, aí fui ler quem estava enterrado ali, estava escrito assim, José Bento Monteiro Lobato. E eu lembro que era um túmulo simples, cara. E eu fiquei até em dúvida assim, pô, será que é o Monteiro Lobato que está enterrado aqui? Mas ele não nasceu no interior? Eu lembro que era um túmulo preto, mas era um túmulo relativamente simples para a grandeza do Monteiro Lobato. A primeira morte eu tinha uns 10 anos, molecada brincando no campinho. Começou aquela chuva de raios. Molecada gosta de ficar brincando na chuva. Nós viemos embora e outros ficaram lá. Nosso coleguinha de 8 anos foi atingido fulminantemente por um raio. Eu lembro que no velório as pessoas falavam, foi Deus que levou ele. Deus precisou dele lá. E eu não consigo entender até hoje porque Deus mandaria um raio para tirar a vida de uma criança.
Portanto, não caia nessa que há um Deus que tudo olha, que tudo vê, que há um Deus que protege as criancinhas. Não há nada protegendo nada. Só há a natureza cruel, desde tempos imemoriais, cuidando de eliminar tudo o que é fraco. Por esses dias morreram algumas pessoas aqui na cidade que me deixou intrigado, cara. Primeiro morreu um japonesinho aqui que era muito querido na cidade. E ele foi velado por muita gente, cara. Mas tinha gente, hein? E no mesmo dia morreu um cara que vivia só. E vejam só, ninguém foi lá ver ele, cara. Minha tia foi lá benzer o corpo. E o cara que toma conta lá do velório falou que ia fechar o velório de madrugada porque não compensava. É preciso a gente ir se acostumando com a ideia de um dia ficarmos aqui para sempre abandonados. Esses túmulos bem arrumadinhos não são muito interessantes para mim. Eu me interesso mais por esses túmulos assim, esses túmulos largados. Esses assim que nem são túmulos. E principalmente os de criancinhas. Morreram também 2 jovens de acidente automobilístico aqui na cidade, cara. Uma jovem de 23 anos. E o rapaz ficou alguns dias no hospital, depois faleceu também. Eu detesto quando morre gente jovem. Eu ia falar do meu irmão. Ele morreu com 20 anos. Morreu muito jovem. Quando se morre um jovem, uma criança, aí você pensa assim, se houvesse um Deus bom, por que ele colocaria uma pessoa no mundo para viver tão pouco tempo? Por que esse Deus tiraria assim a vida tão jovem dessas pessoas, fazendo seus familiares sofrerem pelo resto de suas vidas? Por que isso? Esse Deus é bom e maravilhoso para você? Ora, desconfie. Outra morte que eu e um outro meu primo jamais esquecemos foi aqui mesmo no bar, há uns 10 anos atrás. Criança de 5 anos. Todos os dias vinha nesse sentido aqui, ó. Um tratorzinho cinquentinha com o senhor já de idade, passando devagarzinho, passava aqui em frente ao bar e seguia. A menininha, depois de comprar uns 10 centavos de bala, saiu correndo lá de dentro do bar e talvez bateu a mão na roda do trator e já caiu com a cabeça embaixo da roda do trator. Morte instantânea. O trator parou mais ou menos aqui e a menininha ficou caída ali. Depois de um tempo saiu um filete de sangue da cabeça dela e escorreu para a sarjeta. Um detalhe que eu observei cruel foi umas 4 ou 5 balinhas agarradas à mão dela. Logo depois veio a mãe da criança dali de baixo, ficou ali na esquina com as mãos na cabeça, querendo ver e não querendo ver, querendo se aproximar da criança e pegar, e ao mesmo tempo não, e levava as mãos à cabeça e então, tragicamente para ela foi assim, ter sempre Deus no coração, sentir o amor de Deus. Foi assim que ela recebeu o amor de Deus. No outro dia o senhorzinho do trator passou a trafegar pela rua de baixo. Estavam eu e meu primo lá dentro do bar. E esse meu primo, que nós chamamos de Thier, ele nunca se esquece do fato porque foi ele que vendeu as balinhas. E na hora ele ficou pensando assim, pô, se eu tivesse segurado um pouquinho mais a mão dela. E aí depois a gente ficou pensando também, se a mãe dela também não tivesse deixado ela vir sozinha comprar bala no bar. E aí depois eu pensei assim, talvez a menina achou lá uns 10 centavos escondido lá em alguma gaveta lá e saiu escondido. E veio correndo comprar e quis voltar correndo. Talvez também se o tiozinho do trator tivesse atrasado um pouco aquele dia. Mas nada disso vem ao caso, cara. E aí finalmente você chega naquela indagação.
Ah, mas por que Deus consentiu isso? Não seria uma função de um Deus proteger as criancinhas? Ou será que é a natureza cruel que sempre está atenta em ceifar o que é mais frágil? Essas árvores com certeza elas se nutrem bem. Uma pitangueira. E tem pitangas. E assim eu vou aqui me despedindo do cemitério. Temporariamente, porque um dia eu vou ter que morar aqui. Esse é o nosso maior drama, cara. Tá tudo tranquilo, tudo calmo. Quando de repente você recebe a notícia de que alguém muito próximo morreu. E você desaba. Você não acredita, você custa acreditar. E já até enterrar a pessoa e você ainda não acreditou. E a ferida custa sarar. E às vezes nunca sara. Sobre assassinatos a sangue frio, nem é bom falar, viu? Há tantos casos por aí. Por exemplo, esse primoroso caso da justiça brasileira. O Pimenta Neves matou a Sandra Gomide e consequentemente acabou matando também os pais dela. Você vê aquele homem, o João Gomide, é um morto-vivo. A vida pra ele acabou. Injustiça também mata, viu?